Bem-vindos ao episódio 5 da série As 5 Solas do Cristianismo. Hoje vamos responder: a fé é uma obra? O que é sola fide? Essa é a pergunta, né? A pergunta fundamental que fica ecoando na alma da gente. E se a gente parar para pensar, a nossa resposta padrão, quase que um reflexo, é sempre sobre fazer alguma coisa. Ah, eu preciso ser melhor, preciso compensar meus erros, eu tenho que merecer. A nossa mentalidade natural é a de um funcionário tentando garantir o salário, sabe? Mas aí o evangelho chega e vira essa lógica de cabeça para baixo. Traz uma verdade que é ao mesmo tempo chocante e absurdamente libertadora. A aceitação de Deus não se baseia no nosso desempenho, e sim na nossa confiança. No nosso último encontro, a gente viu que a salvação é sola gratia, ou seja, um presente que a gente não merece. Então, a pergunta lógica é, tá, mas como é que se recebe esse presente? A resposta está bem aqui, nessa ordem. A graça é a fonte, é de onde tudo começa. A obra de Cristo na cruz é o fundamento, a base sólida e real da nossa esperança. E a fé? Bom, a fé é o instrumento. Ela não é nem a fonte, nem o fundamento. É simplesmente o meio pelo qual a graça de Deus finalmente chega até nós. Então, vamos definir de uma vez por todas o que é sola fide. Significa que a justificação, aquele ato de Deus nos declarar justos, acontece unicamente, exclusivamente, através da fé em Cristo. A palavra-chave aqui é somente. Isso não quer dizer que uma vida de fé não vai ter boas obras, claro que vai, mas significa que essas obras não são a causa da nossa salvação. Elas não pagam nenhum centavo dessa conta. Elas são, na verdade, a consequência. O fundamento é totalmente outro. Ok, agora vamos para a melhor analogia que existe para entender o que é a fé. Pensa na fé como uma mão vazia. Imagina que um bilionário oferece uma joia de valor incalculável para uma pessoa em situação de rua. A pergunta é, onde é que está o valor? Está na mão que recebe ou está na joia que é dada? É óbvio que é na joia. A mão não tem mérito nenhum, ela só se estende e recebe. A fé é exatamente essa mão. Ela não tem poder para salvar por si mesma, o poder dela está naquilo que ela segura, Cristo. E esse ato de receber Cristo pela fé nos leva para um termo que parece técnico, mas é vital: justificação. Pensa assim, no tribunal de Deus, justificar não é um processo de reabilitação, como se ele fosse nos consertando aos pouquinhos, não. É um veredito legal, imediato. É Deus, o juiz do universo, batendo o martelo e declarando um pecador culpado como justo aos seus olhos. É uma mudança de status legal, não de condição interna imediata. Mas como é que essa declaração é possível sem que a justiça seja uma farsa? A resposta está no que a gente chama de a grande troca. E esse versículo aqui resume tudo perfeitamente. Na cruz, toda a nossa culpa, a nossa dívida impagável foi legalmente transferida para a conta de Cristo. E em troca, a justiça perfeita, a obediência impecável de Cristo foi transferida para a nossa conta. Ele assumiu a nossa falência para que a gente recebesse a riqueza dele. E qual é o resultado imediato disso tudo? Paz. Simplesmente paz. A guerra acabou. Aquela ansiedade de ter que subir uma escada infinita para agradar a Deus, aquele medo constante de nunca ser bom o suficiente, a culpa que fica nos acusando, tudo isso é silenciado. A nossa paz não vem da nossa performance, que sobe e desce o tempo todo, mas da performance perfeita de Cristo, que é eterna e que a gente recebe pela fé. E olha, essa doutrina não é uma nota de rodapé na Bíblia, não. É o coração do Evangelho. Romanos 3 chama isso de dom da graça. Gálatas 2 insiste que é a parte das obras da lei. Efésios 2, versículos 8 e 9, conecta tudo, dizendo que é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, para que ninguém saia por aí se orgulhando. E lá em Filipenses, o apóstolo Paulo basicamente joga o currículo religioso impecável dele no lixo para poder ter a justiça que vem somente de Deus pela fé. E é exatamente aqui que surge a dúvida mais comum, a grande questão. Peraí, eu entendi o que Paulo disse, mas e Tiago? Ele não parece estar dizendo exatamente o oposto? É uma pergunta excelente, e se a gente não responder isso direito, toda a nossa confiança pode ir por água abaixo. Então vamos esclarecer isso agora. A verdade é que não existe contradição. Nenhuma, porque eles estão respondendo perguntas diferentes e combatendo problemas diferentes. Pensa assim,
Paulo está falando com os legalistas, com aquela galera que acha que pode ser salva por suas obras. Por isso ele foca na raiz da salvação, como somos justificados lá, diante de Deus. Já o Tiago, por outro lado, está falando com os hipócritas, com as pessoas que diziam ter fé, mas cujas vidas eram completamente estéreis. Por isso ele foca no fruto da salvação, como a fé se prova genuína aqui, diante do mundo. Isso nos leva a esta frase, que resolve o dilema de forma brilhante. Nós somos declarados justos diante de Deus somente pela fé. Ponto final. As obras não contribuem em nada para esse veredito. Mas a fé que realmente justifica, a fé que é viva, essa fé nunca, jamais está sozinha. Ela sempre e inevitavelmente vai produzir o fruto de uma vida transformada. Resumindo, as obras não são a raiz da salvação, mas são a prova de que a raiz está viva. E só para deixar bem claro, a fé bíblica não tem nada a ver com otimismo ou pensamento positivo. Não é um salto no escuro, sem nenhuma evidência. Também não é um sentimento que vai e vem com o nosso humor. E, acima de tudo, não é uma obra inteligente, uma moeda de troca que a gente usa para negociar com Deus. Fé é simplesmente confiança depositada em uma pessoa e em suas promessas, Jesus Cristo. E é justamente por não entender isso que a gente acaba caindo em algumas armadilhas. A primeira é transformar a própria fé numa obra de mérito. Como se a gente dissesse, Deus me salvou porque a minha fé foi muito forte. Errado. A segunda é construir nossa segurança na areia movediça dos sentimentos. E a terceira, que é muito perigosa, é a ideia de uma fé sem arrependimento. Um crer que não nos transforma e que não se submete a Cristo como Rei. Isso simplesmente não é a fé que salva. Mas, quando a verdade do sola fide finalmente se assenta no nosso coração, os resultados são transformadores. Traz uma paz profunda, porque aquela corrida pelo desempenho acabou. Gera uma humildade real, pois se tudo é presente, não tem espaço para arrogância. Nos dá segurança, mesmo quando a gente falha, porque a nossa identidade não está no nosso sucesso, mas na obra de Cristo. E finalmente motiva uma vida de santidade que brota, não do medo do castigo, mas de uma gratidão que transborda pelo perdão que recebemos. No final das contas, a mensagem é esta: a fé não é a heroína da história. A força da nossa fé não é o que nos salva. O que nos salva é a força do objeto da nossa fé. Uma fé pequenininha num Salvador todo-poderoso é infinitamente melhor do que uma fé gigante em qualquer outra coisa. A fé salva unicamente porque ela nos conecta àquele que é o único Salvador. E é exatamente sobre o objeto da nossa fé que vamos conversar no nosso próximo encontro. Se a fé é um instrumento, quem é a pessoa em quem depositamos essa fé? No episódio 6, vamos olhar para o objeto dessa fé. Solus Christus, somente Cristo.